Fala galera, tudo bem? Eu aqui de novo, o professor Alexandre, dando continuidade em mais uma videoaula para vocês. Tá? Hoje falaremos do capítulo 3 do livro, tá? As rebeliões na América Ibérica. Tá? Por que a América é chamada de Ibérica nesse período histórico? Porque ela foi dominada, tá, pelas coroas portuguesa e pela coroa espanhola, que chegaram no continente no século XV. Tá? Durante todo esse período, esses 3 séculos de dominação, tá, os grupos eles foram se organizando, tá, e chegamos aí a uma sociedade colonial que tinha como principais integrantes indígenas, africanos, comerciantes e colonos. Tá? A partir do século XVI e XVII, tá, essa elite que se formou vai também se manifestar contra a metrópole. Tá? E a gente vai ter uma série de revoltas que vão ser características nesse período histórico. Tá? Nós temos 2 grandes causas para ocorrer esse tipo de rebelião. A primeira, como a economia colonial havia se tornado muito diversificada, todo o lucro ia para a metrópole e a metrópole se fortalecia. E um outro ponto era que estávamos vivendo na colônia, tá, por ser 2 coroas que tinham como forte conceito o antigo regime, elas proibiam de ter qualquer tipo de universidade ou escolas aqui na América. Então, muitos membros da elite levavam seus filhos para a Europa, tá? E lá eles estudavam. Esse contato, tá, nas universidades europeias faziam com que eles entravam em contato direto com o pensamento iluminista. Tá? E esse pensamento iluminista foi determinante para que algumas revoltas se concretizassem tanto na colônia portuguesa como na colônia espanhola, ok? Aqui a gente, ao longo do tempo, tá, na história da América, nós podemos colocar 2 tipos de revoltas. Tá? A princípio, revolta significa o quê? Qualquer tipo de manifestação de um grupo ou um determinado local atrás, né, de mudanças radicais. Tá? E essas mudanças ela pode ser total, tá? Como uma revolução, tá? A Revolução Francesa, que é um exemplo disso. Você tinha uma monarquia, um antigo regime, e que do nada se transformou em uma república, tá? Com ideais republicanos, enfim. Você pode ter uma revolta reformista, onde não há quase nenhuma alteração, tá? E você pode ter também outros tipos de revoltas, tá, reacionárias, tá? Reação de pequenos grupos regionais. E essas reações, tá, foi a maioria nesse contexto. Tá? Quais as diferenças dessas 2 tipos de revoltas? As revoltas regionais, elas são manifestações localizadas, regionais, tá? Em um determinado ponto. E não expressavam necessariamente o sentimento de toda a colônia. Tá? Ou seja, era mineiros, pernambucanos, baianos contra os portugueses. Não era todo o Brasil, tá? Só para você ter uma ideia. E a partir do século XIX que nós vamos ter as revoltas, tá? Revoluções nacionais, que vai trazer sim essa ideia de identidade. Né? Vai surgir o boliviano, vai surgir o mexicano, o brasileiro, enfim. As colônias vão se separar definitivamente da metrópole. Beleza? Pausa. Bom, e aqui eu coloquei para vocês, tá, as principais revoltas regionais que ocorreram no Brasil a partir do século XVII. Tá? Então nós vamos perceber bem claramente, tá, que foram revoltas que surgiram em determinados pontos do Brasil, tá? Principalmente no norte e na região de Minas Gerais. Por que Nordeste e Minas Gerais? Simples. Tá? A região do Nordeste era rica na produção do açúcar.
Tá? Então tinha muitos latifundiários que queriam dominar a região. E a região de Minas Gerais era onde ficava o ciclo do ouro. Então nós vamos ver que as revoltas em Minas eram todas voltadas, que tinham como principal objetivo o controle da produção do ouro. Tá? Então a primeira revolta que surgiu foi no Maranhão, a de Beckman, tá? Cujo principal causa foi o monopólio de Portugal sobre alguns produtos daquela região. Tá? E os produtos, além de não ter boa qualidade, eram extremamente caros. Tá? E os portugueses também não assumiram um acordo de entrega e fornecimento de escravos. Isso gerou revolta entre os fazendeiros daquela região. Entre eles os irmãos Beckman. Tá? Por isso que a revolta tem esse nome. Tá? Por causa dos irmãos que foram um dos líderes da região. Um deles, inclusive, vai até Portugal para tentar um acordo com a coroa, mas é preso. Consequência, os principais líderes foram enforcados e Thomas Beckman, que estava lá em Portugal, ele é deportado para Pernambuco. Tá? E aí termina a primeira revolta. Anos depois, nós temos a Guerra dos Emboabas, 1707 a 1709, em Minas Gerais. Tá? Primeira revolta que vai estar voltada, né, na questão do ouro. O ouro foi descoberto por bandeirantes paulistas, tá, que num determinado momento se acharam no direito de controlar, tá, não só a região, mas o direito sobre o minério. Tá? Então eles faziam de tudo para eliminar os forasteiros, que eram chamados de emboabas. Tá? Muitos deles vinham de Portugal. A disputa não estava só relacionada ao ouro, mas também a terras, ao controle administrativo da região, da vila, né? E também o controle sobre o gado. Tá? Consequências: os emboabas, em maior número, expulsaram os bandeirantes. Tá? Tivemos vários conflitos com muitas mortes. Tá? Os paulistas foram expulsos e, a partir daquele ano, 1709, foi criada uma nova capitania de São Paulo e Minas, separada do Rio de Janeiro. Tá? Um ano depois, nós tivemos outra grande conflito, tá? 1710 1711, Guerra dos Mascates, aconteceu em Pernambuco. Tá? Essa revolta foi interessante porque foi um conflito entre a aristocracia da região. Olinda, que era até então capital, né, da capitania, começou a perder espaço e muitos daqueles aristocratas ali estavam economicamente falidos, mas mantinham, tá, uma forte influência sobre o povoado de Recife, que era economicamente mais ricos, tá, e tinham um controle de comerciantes chamado de mascate. Tá? Por conta disso, né, e pelo receio de perder essa hegemonia política, os olindenses invadiram o Recife e derrubaram o Pelourinho, tá? Gerando conflito na cidade. Tá? Como é que vai terminar o conflito? Tá? Terminado em 1711 por tropas baianas, tá? Controladas pela coroa, declararam vitória aos mascates, tá? Os revoltórios foram anistiados e Recife passa a ser o centro econômico e administrativo da capitania. Tá? Para a gente fechar essa primeira parte das revoltas coloniais no Brasil, nós temos a Filipe dos Santos, de novo, Minas Gerais, com o mesmo, com a mesma causa. Tá? Só que aqui a coroa começa a controlar de forma mais veemente a região do ouro, tá, naquele local. Tá? De que forma? Primeiro, proibiu de que o ouro em pó fosse comercializado. Teria que obrigatoriamente fosse entregue às casas de fundição, onde o ouro era transformado em barra e era retirado o quinto. O que é o quinto, professor? O quinto era uma forma de imposto que a coroa tirava a quinta parte do ouro para ela.
tá? E o restante era entregue e devolvido aos donos. Isso trouxe certos prejuízos para os mineradores e muitos se revoltaram, tá? O governador, tá, que foi pressionado para eliminar essas medidas, tá, num determinado momento cedeu, mas quando ele reúne tropas do governo, tá, ele vai pressionar todos os revoltosos. Muitos são presos, tá? Suas casas foram queimadas, suas terras, tá? E um dos líderes foi forcado e esquartejado, Filipe dos Santos, que deu nome à revolta, tá? Depois, né, seu corpo foi espalhado pela região, que serviu como exemplo para inibir novas revoltas. Porém, não deu muito certo, porque anos depois nós tivemos duas grandes revoltas que vão ser marcantes na história do Brasil. Bom, então aqui eu destaco essas duas. Por que ela vai se diferenciar das outras revoltas que vimos até agora? Simples. Porque as duas tiveram como principais líderes a elite colonial da época. E as duas tiveram algo que as outras revoltas não tinham, que é a instauração de uma república, ou seja, a origem, né, a vontade dessas duas revoltas era já se separar da coroa portuguesa. Mas em ambas as revoltas não deu certo, porque as duas revoltas não chegaram a acontecer. As duas elas foram delatadas. O que significa isso, professor? Membros que estavam dentro da organização dessa revolta simplesmente colocaram todo o plano de ação que ia acontecer e denunciaram, né, chamados delatores, né, denunciaram o que iria ocorrer, né, tanto em Minas quanto na Bahia. Então vamos lá, vamos por partes. 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, aconteceu a Conjuração Mineira, e que tinha as principais causas: esgotamento do ouro, tá? Dificuldade de pagar os impostos diante, né, dessa falta já do ouro, e a obrigação dos mineiros a importar artigos de Portugal a altos preços, tá? Por quê? Como eles não estavam dando conta de arrecadar os impostos, a coroa portuguesa acaba fazendo uma forma de ganhar, de lucrar sobre esses colonos. Então foi decretado por Dona Maria I uma forma de somente os produtos vindo de Portugal que sejam comprados pelos colonos, tá? Esses membros que fizeram parte da Conjuração Mineira foi chamado também de inconfidentes. Por isso que a Conjuração Mineira também é conhecida como Inconfidência Mineira, tá? Então, coloquei as principais medidas, tá, da revolta. Primeiro, ela foi inspirada na independência dos Estados Unidos. Segundo, principal objetivo, medidas importantes: instaurar uma república, tá, separada, cuja capital era São João del Rei, tá? Criação de universidade, serviço militar obrigatório e industrialização da região. Ou seja, eram medidas que tinham como principal objetivo ideias iluministas, entendeu? E o lema, né, que foi colocado inclusive na bandeira dessa conjuração foi Libertas quae será também, ou liberdade que tardia, tá? O que aconteceu com os principais membros dessa Conjuração Mineira, um grande personagem vai se destacar, que é o famoso Tiradentes, né? José Joaquim da Silva Xavier, tá? Era um alferes, tá? Um dos líderes do movimento, mas que se tornou o único a ser condenado, tá? Muitos foram presos, outros foram expulsos para a África, e somente Tiradentes foi condenado a ser a morte, enforcado ali na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, e seu corpo foi espalhado por toda a capitania, tá? Uma das formas para exemplar futuras revoltas, tá? Anos depois, na Bahia, nós vamos ter, tá, 1798, uma revolta mais ampla e popular,
tá? Em que tivemos aí a participação de padres, médicos, advogados, a elite baiana, pobres e alfaiates. Tinha tanto alfaiate que a Conjuração Mineira também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Tá? Quais foram as causas? Crise econômica em Salvador, que deixa de ser capital, tá? Ela até então era capital do Brasil. Tá? Quando vai para o Rio de Janeiro, a cidade entra em colapso, tá? Começa a empobrecer, levando à propagação das ideias iluministas divulgadas pela maçonaria. Tá? Medidas principais da revolta. Tá? A adoção de um governo republicano, tá? Democrático e livre de Portugal, o fim da escravidão e dos preconceitos contra negros e mulatos, tá? Liberdade econômica e aumento do soldo militar, que é o salário do soldado. Ok? Só que assim como a Conjuração Mineira, o movimento é denunciado. Tá? Os líderes, tá, foram presos, enforcados, esquartejados e espalhados pela cidade. Né? Então foram movimentos, tá, que trouxeram já a inspiração de uma república que futuramente, tá, no ano de 1782 no Rio de Janeiro, 1822, vem definitivamente a independência do Brasil, tá? Em relação à coroa. Então todo esse período que nós estudamos até então é chamado crise da colônia brasileira, né? Crise do período colonial, que vai ter como início, tá? O Brasil Império, que é uma outra matéria que nós vamos estudar, ok? Para vocês um forte abraço, ó. Vou mandar para vocês atividades e algumas fotos aí do que nós acabamos de colocar aí no quadro, beleza? Beijo, bons estudos!